Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 21 Chefe de Região, Parte 4. Seraer e os outros permanecem em silêncio. Eles podiam sentir a confiança em sua voz, é assim que o fizeram, perceberam que não podiam mais acusar Raidon de ser louco. Como se aquele monstro fosse louco o suficiente para lutar contra Raidon. Raidon olhou para Gellry mais uma vez. Ei, homem furioso. Gellry considerou Raidon e se perguntou por que ele continuou se dirigindo a ele dessa maneira. Raidon disse sarcasticamente. Esse enorme escudo não é adequado para você. Gellry inicialmente expressou surpresa, e então um olhar de vergonha cruzou seu rosto. Deixe-me mostrar-lhe como jogar uma classe berserker. O sorriso constante de Raidon de repente assumiu uma aparência sinistra. Ele virou a cabeça para olhar para o chefe da região. Seu batimento cardíaco acelerou e agora era tão intenso que Gellry e os outros podiam ouvi-lo claramente. Sua pele branca gradualmente ficou vermelha. Seu sorriso distorcido era acompanhado de vapor que emanava dos espaços entre os dentes cerrados, dando a impressão de que começava a queimar por dentro. Sem chance. Em estado de choque, Gellry primeiro desacelerou gradualmente antes de parar completamente enquanto observava Raidon. Tendo acabado de parar de correr, Leias e Seraer se aproximaram de Gellry e Leias perguntou: por que essa habilidade se parece com a que você usou anteriormente? Achei que apenas os membros da família Lionheart possuíam essa habilidade. Como Leias questionou curiosamente, uma consciência repentina passou por seu rosto, e ela disse, assustada: acho que isso não pode ser uma habilidade, certo? Ele não tem nenhum item. Essa é a habilidade do título dele? Não. Não é uma habilidade ou uma habilidade de título. O corpo de Gellry tremeu e sua voz tremeu enquanto ele falava. Ele está passando por um choque que está além das palavras. Como isso acontece? Nossa família deveria ter sido a única a usar essa técnica. Como ele pode usá-lo? O batimento cardíaco de Raidon começou a se assemelhar a um tambor de guerra chamando para a batalha. Asterisco tump tump asterisco. Asterisco tump tump asterisco. Asterisco tump tump asterisco. Não. Esta não é a técnica que pertence à nossa família. Nem mesmo meu avô poderia usar essa técnica a esse ponto. Ele inconscientemente murmurou as palavras de sua boca. Leias e Seraer ficaram sem palavras quando perceberam a gravidade da situação, e logo começaram a observar a lendária batalha que estava prestes a acontecer diante de seus olhos. Asterisco Gaar asterisco. Região Boss, agora completamente erradicado, rugiu para Raidon, que estava se aproximando. Ele começou a atirar gravetos usando sua habilidade enquanto erguia sua mão cheia de galhos. Quando Raidon viu as varas se aproximando dele, ele também rugiu em resposta à criatura e balançou a enorme espada que antes mal conseguia carregar. Enquanto os dois monstros se cumprimentavam com seus rugidos, a loucura desceu sobre o campo de batalha. Raidon desviou todos os bastões que vieram em sua direção em um golpe, aproveitando a largura da espada, e atacou o chefe. Ele habilmente evitou os gravetos que ainda vinham em sua direção. Seu tempo e reflexos, que já eram excelentes, foram aprimorados por sua forma atual. Ele agora possuía instintos predatórios. Ele alcançou o chefe sem sofrer nenhum ferimento. Ele próprio parecia infantil em comparação com o monstro de 2,5 metros. The Boss usou sua enorme mão em forma de galho para atacar Raidon. Apesar de seu tamanho enorme, não parecia se mover lentamente, mas Raidon também era pelo menos 2 vezes mais rápido nesta forma do que antes. A grande espada e a mão do monstro colidiram quando Raidon balançou a espada, que era quase tão grande quanto a mão do chefe. O impacto jogou a mão do monstro para trás e, brevemente, fez com que ele perdesse o equilíbrio. Devido à sua vantagem de altura e ao apoio que recebeu do solo enquanto o monstro atacava de cima, Raidon também só precisou dar 2 passos para trás. O ataque teve pouco efeito sobre ele agora que ele era igual a um detentor de item de resistência total de nível 10 e estava usando a técnica Berserker. Raidon rolou entre as pernas do monstro e rapidamente se posicionou atrás dele enquanto Região Boss lutava para recuperar o equilíbrio. The Boss ainda estava tentando recuperar o equilíbrio quando Raidon começou a atacá-lo por trás. Ele brandia a espada cada vez mais rápido, usando o impulso que desenvolvia com o peso da arma. Ele quebrou o escudo de casca da criatura a cada golpe, quebrando um pedaço dele. Depois que o boss recuperou o equilíbrio, ele acenou com o braço para trás na tentativa de atingi-lo, mas a espada de Raidon novamente o derrubou. Região Boss não conseguiu recuperar o equilíbrio devido aos golpes de sua espada que choveram como um furacão. Cada vez ele estava rasgando lentamente uma parte do corpo do monstro, como se estivesse podando uma árvore. O que estou vendo? Leias achou difícil acreditar que o que ela estava vendo fosse real. Ela era incapaz de seguir os movimentos da espada de Raidon por mais tempo. Raidon seguiu cada movimento do monstro, agindo como sua sombra. Cada vez que o monstro fazia um movimento para atacar Raidon, ele conseguia repeli-lo com um excelente contra-ataque. Quase não havia um segundo entre cada golpe de espada. Todos os golpes se seguiram como uma combinação perfeita. Era como se Raidon tivesse se tornado um com sua espada. Onde quer que a espada fosse, seu corpo seguia atrás dela como se a espada fosse uma extensão dele. Isso é uma loucura. Ele está forçando demais o corpo. Gellry manteve sua atenção no corpo de Raidon o tempo todo. Ele foi quem melhor entendeu essa técnica. O coração de Raidon batia tão rápido que todas as veias de seu corpo pareciam se romper. O sangue escorria constantemente dos cantos de sua boca e seus olhos estavam vermelhos.
Mesmo sua resistência e sua habilidade de regeneração recém-adquirida claramente não eram suficientes para ele sustentar esta forma por um longo período de tempo. Fim do capítulo. Capítulo 22. Fim da partida. Esta é a verdadeira loucura para a qual esta técnica foi criada. Gary olhou para o corpo autodestrutivo de Raidon, mas tudo o que ele sentiu neste momento foi admiração. Desligue todos os seus sentidos e deixe apenas sua raiva dominar você. Tudo em seu caminho é seu inimigo, e você será glorioso por toda a eternidade. Gary murmurou em transe. Não há muito tempo, vamos encontrar os itens descartados. Seraer disse enquanto olhava para o corpo encolhido do monstro. Leias assentiu e se virou para Gary. Deixe-o em paz, duvido que ele nos ouça. Gary estava de joelhos, com os olhos bem abertos, e ele estava totalmente concentrado na batalha. Todas as ramificações acima do região Boss haviam desaparecido. Parecia uma árvore que havia sido derrubada pela cidade porque seus galhos estavam atrapalhando as estruturas próximas. Não querendo desistir, o monstro tentou se aproximar de Raidon, que estava atrás mais uma vez, mas cada vez que o fazia, a espada de Raidon era tudo o que estava em seu caminho. Desta vez, porém, a espada fez mais do que apenas varrer o braço do monstro. Também o separou completamente. Raidon não parou depois de cortar um dos braços do monstro. Ele atingiu seu braço direito, que não tinha mais uma casca dura, com um golpe de espada afiada, cortando também. O único pedaço de casca ainda presente estava nas pernas do monstro. Depois de cortar o segundo braço, ele começou a cortar seu corpo. Enquanto isso, ele também não estava em boa forma. O sangue que ele vomitou da boca deixou rastros por onde passou. Ele poderia ignorar a dor por causa de sua forma frenética e fortaleza mental, mas se ele perdesse mais sangue, ele morreria. Felizmente, isso não aconteceu porque ele percebeu que tudo estava acabado com o som do sistema. Nível 10 Ferocious-Tree, rank foi morto. Sua equipe ganhou 100 pontos. Você ganhou 1000 pontos de experiência. Parabéns, no final da partida, você receberá sua recompensa por matar o chefe da região. De repente, Raidon caiu de joelhos e começou a cuspir sangue. Duvido que possa usar esta técnica por mais de 5 minutos, mesmo com meus pontos de estatísticas atuais. Raidon ponderou enquanto vomitava mais sangue. Ele experimentou uma sensação de rasgo em todos os músculos de seu corpo. Seu corpo começou a tremer com a perda maciça de sangue. Sua cor, que antes era vermelha devido à pressão alta de seu corpo, agora era branca devido à perda de sangue. Espere, não se mova, eu vou te curar. A doce voz de Leias apareceu nos ouvidos de Raidon. Chamado da natureza. Dado o estado de seu corpo, o nome da habilidade que ele ouviu soou mais como uma maldição do que uma habilidade de cura, mas dentro de alguns segundos, a dor em seu corpo começou a desaparecer. Depois que ele parou de vomitar sangue, sua cor, que era branca como resultado da perda de sangue. Não pensei que minha habilidade fosse tão eficaz. Mesmo que Leias tenha usado sua melhor habilidade de cura, ela não previu a rápida recuperação de Raidon. Claro, ela não sabia sobre sua nova habilidade. Aqui estão os itens que o Ala deixou cair. Seraer disse com um tom gentil. Você é extremamente sortudo. Valeu a pena arriscar sua vida para obter este item. Seraer apontou para um objeto ao lado de um peitoral de prata e braçadeiras. Uma esfera negra do tamanho de um punho que parecia estar cheia de fumaça negra foi o objeto que Seraer apontou. Raidon pegou os itens sem se preocupar em perguntar o que era porque não tinha tempo ou energia para fazê-lo. Em vez de, Raidon percebeu que faltava apenas 1 minuto para o final da partida quando olhou a hora no sistema. Ele se forçou a se levantar enquanto ainda arrastava seu corpo desgastado, usando a espada em sua mão para ajudá-lo. Ele então notou Gary se aproximando com uma expressão séria. É uma boa espada, obrigado, você pode retirá-la. Raidon disse, apontando para a espada. Antes de responder, Gary olhou atentamente para Raidon como se quisesse memorizar todas as nuances de suas feições. Então, de repente, Gary abaixou a cabeça e falou em voz alta. Eu sou Gary Lionheart, o filho mais novo da família Lionheart, e ele parou por um momento, como se estivesse pensando em algo e então continuou. Herdeiro da técnica Berserker. Na frente de Raidon, Gary não conseguiu se referir à técnica que sua família usava como a técnica Lionheart. O homem à sua frente claramente possuía a verdadeira forma da técnica. Por favor, aceite a espada como um presente da minha família. Raidon olhou para Gary, que permaneceu de pé com a cabeça baixa, como se não erguesse os olhos a menos que aceitasse a espada. Na verdade, Raidon fez o personagem aceitar qualquer item grátis que pudesse encontrar, então ele não precisava fazer isso. Ok, obrigado. Ele disse calmamente e tentou colocar a espada em seu armazenamento dimensional imediatamente, mas não conseguiu espremê-la em seu armazenamento de 1 metro quadrado. Acho que preciso encadernar o item. Raidon disse e confirmou a mensagem de ligação do sistema. Gary finalmente levantou a cabeça para encarar Raidon. A partida tinha apenas alguns segundos restantes. Gary tirou seu escudo de seu armazenamento dimensional e jogou-o no chão diante dos olhos atordoados de Raidon quando uma luz deslumbrante começou a cobrir seus corpos. A última coisa que Raidon pensou antes de seu corpo desaparecer foi: por que esse idiota deixou o escudo desaparecer aqui em vez de entregá-lo para mim? A partida terminou. Equipe vencedora, B7890, D4850. As recompensas são calculadas de acordo com as contribuições. Você ganhou moedas de ouro, 128. Você ganhou um modelo de item, calças brancas. Você ganhou um encantamento corporal, pele de casca verde. Sequência de vitórias, 1. Fim do capítulo. Capítulo 23 Verificando Loot, parte 1.
Em um quarto banhado pela luz do sol por suas enormes janelas, uma jovem incrivelmente bela estava sentada de pernas cruzadas na cama que parece ser uma grande cama de casal, estudando sua tatuagem branca nas costas da mão onde se lia 9. Finalmente poderei participar das partidas do E-Rank. Ela falou com uma sensação de alívio, mas também havia uma pitada de melancolia em seu tom. Enquanto a jovem parecia perdida em pensamentos, sua porta se abriu de repente. Será? Ainda não acredito que ganhamos, hehe. Uma doce jovem correu, pulou em Seraer e deu-lhe um abraço de urso. Ela tinha cabelos loiros e um sorriso tão radiante quanto a luz que entrava pela janela do quarto. Leias, você está agindo como uma criança de novo. Mas Seraer, a partida foi realmente emocionante. Eu realmente pensei que íamos perder lá. Leias comentou enquanto observava a tatuagem de Seraer. Você deveria estar feliz também, Seraer. Você teria que recomeçar se perdesse esta partida depois de trabalhar tanto, Leias disse com os braços cruzados e um beicinho falso no rosto. Sim, eu também estou feliz. Seraer suspirou ao reconhecer sua derrota. Leias sorriu em resposta à aceitação de Seraer. Hehe, Raidon Demugen, hein? Eu nunca ouvi falar de um membro da família Demugen assim antes. Como eles poderiam esconder tal gênio? Leias ponderou. Eu não sei, mas tenho um forte pressentimento de que há um drama acontecendo na família deles. Seraer comentou enquanto olhava pela janela para o horizonte. Eles ficaram muito perplexos com a impressão de Raidon de que ele era de uma das favelas. Ele havia chegado à primeira partida completamente despreparado e seu corpo parecia ter ficado sem comida, o que o tornava intrigante. Ele também não tinha o conhecimento necessário. De qualquer forma, já que ele agora é um detentor de itens, ele não deveria pelo menos se matricular na academia. Lá, podemos alcançá-lo mais uma vez e aprender mais sobre ele. Ela parecia estar em seu próprio mundo de fantasia enquanto falava com os olhos brilhando. Bem, eu não tenho tanta certeza. Seraer pensou enquanto lançava um olhar pensativo para sua amiga. Voltei? Raidon murmurou enquanto olhava para seu pequeno quarto limpo, mas pobre. Então ele notou as roupas no chão sob seus pés e olhou no espelho ao lado dele. Ele disse enquanto seus olhos se contraíam ao ver seu próprio reflexo. Considerando que eu tenho andado nessa aparência por tanto tempo. Bem, tanto faz. Ele ficou incomodado com sua aparência pervertida por um tempo, mas depois decidiu ignorá-la. Onde estão as recompensas do sistema? Raidon tinha a espada que Gelry lhe dera, bem como as botas e a luva que usava, mas não conseguia ver mais nada. Então, quando ele abriu seu armazenamento dimensional, descobriu que tudo estava lá. Este pequeno espaço parece que já está preenchido. Quando ele se deparou com itens quase transbordando, ele experimentou emoções mistas de alegria e desânimo. De qualquer forma, vou colocar algumas roupas primeiro, depois vou verificar o que ganhei. Resolveu vestir a roupa que estava no chão porque não queria continuar assim. Ele começou a alinhá-los depois de tirar cada item de seu armazenamento dimensional, um de cada vez. Confira o saque, vamos? Ele olhou para os itens diante dele, a excitação visível em seu rosto. Eu tenho 5 gravetos e 3 cipós, mas não tenho certeza de quanto valem. Ele os deixou de lado por enquanto, apesar de não saber seu valor total, porque eles foram muito úteis no jogo anterior. Além disso, ele separou as partes das turbas. Ele também não sabia quanto valiam, mas sabia que eram usados para fabricar coisas. Finalmente, ele se concentrou nos itens que os alas haviam derrubado. Junto com os itens da morte silenciosa que ele havia matado anteriormente, havia também os itens do homem de 4 asas presentes. Ele obteve a besta, um par de calças e uma jaqueta da mulher alada. Apesar de usar a besta 2 vezes durante a partida, ele a pegou e verificou os detalhes pela primeira vez. Crossbow, grau, branco. Qualidade, boa. Habilidade, Power Shot. Concentra mana na ponta da flecha e dispara uma flecha com um forte efeito de explosão. O dano é baseado no espírito do usuário. Custo de mana 10. Cooldown, 20 segundos. Boa, gostei. Raidon ficou satisfeito com o item que encontrou pela primeira vez. Ele olhou para a calça e a jaqueta depois de colocar a besta de volta em seu armazenamento dimensional. TCH, eu gastei toda a minha sorte na besta? Ele dobrou os itens e os colocou cuidadosamente em seu armazenamento dimensional quando notou que eles eram de grau branco e qualidade normal. O próximo é o cara com o cajado de ferro. Uma túnica marrom solitária estava na frente dele, que ele começou a inspecionar. Este foi o único item que ele deixou cair, espero que seja algo valioso. 8 segundos, Cooldown, 1,5 minutos. É tão bom, mas... Com um suspiro, Raidon olhou para sua mana na janela de status e disse: minha mana total é 10 e nem sei se poderei chegar a 20. A única coisa que o título amaldiçoado de Raidon fez foi dar a ele mais resistência. Talvez ele nem fosse capaz de aumentar suas outras estatísticas por um longo tempo. Portanto, usar uma habilidade de alta mana era apenas um sonho para ele no momento. Ele não ficou muito chateado, porém, porque o item era de boa qualidade e poderia ser trocado por outra coisa útil para ele. Um cinto e um par de luvas foram derrubados pelo ala empunhando uma grande espada. Embora o cinto fosse perfeitamente comum, Raidon acreditou ter finalmente encontrado o que procurava quando viu as luvas. Fim do capítulo. Capítulo 24 Verificando Loot, Parte 2 Luva grau, verde, qualidade, boa, habilidade. Refletir reflete o ataque que se aproxima e devolve ao atacante 5% do dano. Custo de mana 2, duração, 1 vez. Resfriamento, 40 segundos. Ele deu uma olhada nas luvas, que eram feitas de couro preto e bordadas com linhas prateadas.
Parece que a luva é um item necessário para todo detentor de itens e que este também possui uma habilidade útil. Raidon ficou muito feliz, como se tivesse recebido o presente de aniversário que esperava. Ele equipou as luvas e decidiu examinar os itens que haviam caído do último homem alado. Ele pegou a primeira das 3 coisas à sua frente. Era uma espada curta com punho de couro branco enrolado em cordão e sem proteção. Espada curta grau, branco, qualidade, boa, habilidade, paralisar dependendo da agilidade do inimigo, retarda o movimento do inimigo em até 10%. Custo de mana, 5, duração, 3 minutos. Resfriamento, 10 minutos. Nada mal, ele agora tem outra arma que pode usar, então foi bom. Ele também equipou a espada, então a guardou em seu armazenamento dimensional antes de pegar a alça de ombro prateada. Pauldron. Grau, branco, qualidade, normal, habilidade, Rush quando ativado, permite ao usuário avançar até 2 metros com um aumento de velocidade de 50%. Custo de mana, 5, duração, distância máxima de 2 metros, resfriamento, 45 segundos. Isso também não é ruim. Parece muito chamativo e atraente, mas a habilidade é boa. Ao colocar isso em seu armazenamento dimensional após equipar, Raidon alcançou o item final. Essa coisa parecia uma bola de safira preta com tufos de nuvens negras esfumaçadas flutuando nela. Seraer indicou que era extremamente valioso quando deu o item a Raidon. Sotorage Expansion Orb. Grau, branco, qualidade, N. A habilidade. Encantar os usuários podem aumentar a capacidade de seu armazenamento dimensional em 1x1 usando este item. Custo de mana, nenhum duração, nenhum cooldown, nenhum é de fato o item mais valioso de todos que encontrei. Raidon segurou o objeto em suas mãos como se fosse um tesouro inestimável. Ele provavelmente precisa mais disso agora e no futuro. É de qualidade branca, mas provavelmente é muito valioso entre outros porta-itens também. Apesar de se sentir feliz, Raidon não pôde deixar de se perguntar. Até agora, os homens alados que ele matou só jogaram os itens sobre eles. Então, de onde veio esse orbe de expansão de armazenamento? De qualquer forma, isso provavelmente não é algo que eu precise pensar agora. Raidon não perdeu tempo e cantou. Encantar, mas nada aconteceu. Todo mundo não estava ativando suas habilidades dizendo o nome da habilidade? Ele pensou e tentou mais algumas vezes, mas falhou novamente. Acho que entendi. Abrindo seu armazenamento dimensional, ele inseriu a mão dentro enquanto ainda segurava o orbe e repetiu. Encantar. O orbe em sua mão instantaneamente se transformou em uma nuvem de pó preto, que se espalhou pelas paredes de seu armazenamento dimensional. Raidon podia ver a expansão com os olhos. Seu armazenamento dimensional aumentou para 2x2 após a conclusão da expansão. Não preciso mais me preocupar em não ter onde colocar meu loot na próxima partida. Raidon disse enquanto colocava as mãos nos quadris. Parece que a próxima partida é daqui a 48 horas. Seria bom se eu pudesse vender o excesso de material que tenho durante esse tempo. Enquanto pensava nisso, Raidon percebeu que havia esquecido algo e virou para o lado para ver os 3 itens. Eu quase esqueci essas coisas na empolgação de encontrar o Sotorage Expansion Orb. Essas foram as 2 recompensas da partida, assim como a espada que Gelry deu a ele. Além disso, havia moedas de ouro empilhadas umas sobre as outras. Raidon pegou a grande espada e a examinou. Leonheart Great Sword, este item tem um nome? Como nenhum dos itens anteriores tinha nomes, Raidon ficou bastante surpreso. Grau, branco, qualidade, excelente habilidade Roaring Slash. Libera uma onda sonora que se assemelha a um golpe de espada. A quantidade de dano infligido é baseada na força do usuário. Custo HP resfriamento, 3 segundos. Uau, esse aqui é muito bom. E não consome mana, mas HP? Quando Raidon viu os atributos, ele ficou sem palavras. Este item parece ter sido criado especificamente para a classe Berserker. Isso definitivamente merece ser minha arma principal. Infelizmente, é muito difícil balançar e carregar esta espada sem usar a forma Berserker. Como a estatística de força de Raidon ainda era 1, usar a espada com suas estatísticas atuais seria desafiador e desgastante. De qualquer forma, talvez eu possa resolver esse problema mais tarde. Ele disse e colocou a espada em seu armazenamento dimensional, que já era grande o suficiente para conter até mesmo esta enorme espada dentro, antes de olhar para o próximo item. O desenho necessário para criar um par de calças degradê branco. Dependendo dos materiais utilizados, a habilidade será adicionada aleatoriamente. Em sua mão, Raidon segurava o que parecia ser um velho pergaminho. Foi decorado com círculos desenhados em cada extremidade de um padrão semelhante a uma estrela. Um esboço mais escuro de um par de calças pode ser visto no fundo da estrela. Suponho que estes são usados na fabricação de itens, hein? Raidon quase não tinha conhecimento de criação de itens, então ele o colocou em um armazenamento dimensional por enquanto. Pele de casca verde, encantamento do corpo, aumenta a durabilidade em 10%, endurecendo a pele do usuário como casca de árvore. O item na mão de Raidon era apenas do tamanho de sua mão e parecia uma casca de árvore comum. Encantamentos corporais, até onde Raidon sabia, não eram o mesmo que itens mágicos. Quando usado, o encantamento do corpo fortalece permanentemente o corpo do usuário. Além disso, ao contrário dos itens mágicos, quando os encantamentos corporais são usados, o item desaparece completamente. E até onde eu sei, quando o encantamento do corpo é usado, é muito difícil separá-lo do corpo novamente. Com sua alta resistência, Raidon sabia que este item seria eficaz, mas seria sábio aprender mais antes de usá-lo imediatamente. Fim do capítulo. Capítulo 25 Empregada.
Haydon empacotou tudo em seu armazenamento dimensional, abriu seu armário surrado e vestiu um de seus poucos pares de roupas. Era apenas um par de jeans e uma camiseta preta. Ele queria sair e explorar. Ele queria vender seus itens em excesso e, se possível, comprar novos. Embora os itens que ele descobriu não fossem ruins, a combinação de habilidades era ruim. Sua intenção era especificamente procurar uma habilidade do tipo investigativo. Ele estava ciente de como as habilidades investigativas eram cruciais nesses tipos de jogos. Ele estava prestes a abrir a porta quando ouviu o som de uma chave sendo girada do outro lado da porta. Obviamente, alguém estava tentando abrir a porta. Após uma breve pausa, Haydon murmurou enquanto suas pupilas se alargavam. Droga, eu esqueci dela. Ele correu de volta para a cama, puxou o cobertor sobre o pescoço e rapidamente fechou os olhos enquanto fingia dormir. Logo em seguida, a porta se abriu e uma mulher de cabelos roxos entrou, o rosto impecável como o de uma boneca, mas com uma expressão nervosa. Ela estava vestida com um traje tradicional de empregada em preto e branco. Ela estava usando um par de botas pretas meio amarradas e luvas brancas com lindos bordados de renda nos tornozelos. Ah, estou atrasado de novo. Ei, você está bem? Espero que você ainda não esteja morto. A mulher gritou, olhando para Haydon. Ela colocou a sacola de compras de lado e abriu a janela. O quarto é muito abafado. No entanto, o ar lá fora também não é muito bom. Embora eu pudesse ter convidado você para ficar comigo, não acredito que sua família concordaria. Ela caminhou lentamente até Haydon e disse: acho que você deveria tomar um banho quente antes do jantar. Tenho certeza que seu corpo está doendo de ficar deitado na cama o dia todo. O cobertor de Haydon foi removido pela mulher. Por que você está vestido? Da última vez que te deixei, tenho quase certeza de que você não estava usando isso. Depois de pensar um pouco, ela suspirou e disse: tenho trabalhado tanto ultimamente que nem consigo ter uma boa noite de sono. Acho que nem me lembro mais do que fiz. Eu deveria ser mais cauteloso da próxima vez. Ela colocou o cobertor de lado e gentilmente removeu as calças de Haydon. Depois disso, ela tirou a camisa dele. Uau, parece haver uma mudança em você. Sua tez não parece mais tão pálida. Ela disse isso, e então notou algo quando estendeu a mão para remover a cueca de Haydon. O que é aquilo? Ela agarrou a mão de Haydon e virou-a para ver o que era depois de perceber algo nas costas da mão dele. Isso é uma tatuagem? Espere, não me lembro de você ter algo assim antes. Não estou tão sem sono. Eu conheço essa tatuagem. N de jeito nenhum vê você. Quando a voz de Haydon, que ela nunca tinha ouvido antes, começou a tocar em seus ouvidos, a mulher tropeçou em estado de choque. Bem, nada importante, apenas uma moda adolescente, hehe. Haydon disse enquanto abria os olhos e dava um sorriso estranho. Você pode falar? Você está realmente acordado como um detentor de itens? Os lindos olhos roxos da mulher se arregalaram quando ela olhou para Haydon. Ela queria ter certeza de que a pessoa à sua frente era, de fato, a mesma pessoa que ela conhecia e com quem se importava há anos. Sim, realmente não é grande coisa. Haydon levantou-se da cama despreocupado e começou a vestir as roupas que ela acabará de tirar dele. Quando a mulher lembrou que foi ela quem tirou as roupas de Haydon, ela de repente ficou furiosa. Foi ela quem cuidou dele por anos e frequentemente o testemunhou nu. Na época, ela não se importava porque acreditava que ele era simplesmente alguém que precisava de ajuda. Mas agora era diferente. Também. Por que você me permitiu tirar suas roupas se você podia se mover? Eu estava prestes a lavar você e não havia como eu ter perdido a tatuagem em sua mão. Você percebe isso? Haydon foi gritado com raiva pela mulher. Eu sei. Só não queria que minha família descobrisse. Também tenho meus próprios métodos para esconder a tatuagem. Eu fui um pouco descuidado, TCH. Haydon fez a segunda metade de seu discurso silenciosamente, mas ela podia ouvir claramente o que ele estava dizendo. Haydon tinha uma família que parou de se importar com ele e o deserdou. Ele, portanto, não tinha ideia de como eles reagiriam se soubessem que ele agora era um detentor de itens. Haydon também não suportava ser controlado por uma família, ainda mais uma assim, já que estava acostumado a viver sozinho o tempo todo. Além de tudo isso, apesar de parecer não se incomodar com o tratamento que sua família lhe dispensava, secretamente nutria algum ressentimento e desejo de vingança. O comportamento indiferente de Haydon deixou a mulher sem palavras, mas ela ainda podia entendê-lo. Ela estava, portanto, mais familiarizada com a família dele do que Haydon, talvez. Entendo o motivo, mas não acho que você consiga manter isso em segredo por muito tempo. A mulher suspirou enquanto falava. Você não vai contar a eles, vai? Haydon questionou. Não é sobre mim. Não sou eu quem tem a missão de cuidar de você. Se aquela mulher souber, e eventualmente ela descobrirá, ela irá denunciá-lo sem dúvida. Enquanto ela falava sobre a outra mulher, não é importante. Pelo menos estarei livre por um tempo. Haydon começou a caminhar em direção à porta depois que ele terminou de se vestir. A mulher surpresa perguntou, onde você está indo? Para passear um pouco. Para passear? Você sabe onde você mora? A mulher perguntou novamente. É isso que eu quero saber. Haydon disse com um sorriso. Fim do capítulo. Capítulo 26 Passeando por aí. Nesse ínterim, ele pegou as luvas de seu armazenamento dimensional e as colocou em suas mãos.
Ele encontrou um item de sua primeira partida? Deve ter sido dado a ele por alguém que sentiu pena dele. Depois de pensar um pouco, a mulher decidiu ir com Haydon. Eu irei com você, e pelo menos vou ajudá-lo a ficar longe de problemas. Como era no segundo andar do apartamento, Haydon saiu de casa pela porta e desceu as escadas laterais do lado de fora da estrutura. Quando ele finalmente desceu as escadas, ele se deparou com uma rua muito larga coberta de lama e sujeira, e todas as paredes próximas foram pintadas e desfiguradas com pichações. Haydon não achou o que viu particularmente estranho porque já havia visto lugares semelhantes em seu mundo anterior. Em seu mundo anterior, tais locais existiam, onde geralmente residiam aqueles incapazes de se encaixar na sociedade. Ele podia ver mulheres vestindo roupas minúsculas e homens que pareciam ser oligas conversando na calçada por toda parte enquanto ele continuava descendo a rua. Duas pessoas chegaram a chutar alguém no chão um pouco mais longe, mas ninguém parecia se importar. Haydon examinou os arredores antes de se virar para se dirigir à mulher atrás dele. Belicia, onde posso comer alguma coisa por aqui? Você se lembra do meu nome, hein? Ela respondeu depois de ser pega de surpresa. Há um buffet vendendo sanduíches na rua. Tudo bem, vamos lá. Haydon tomou sua decisão e decolou. Seu estômago roncava como se não comesse nada há muito tempo. Enquanto caminhava, ele ficava olhando ao redor. Haydon notou que ao passarem pelas pessoas na rua, todos viravam a cabeça para longe delas. Ele se virou para olhar Belicia e a roupa que ela estava usando e disse: Eu não sabia que minha família poderia ser tão assustadora. Não apenas a família Demugen inspira medo e respeito no público em geral, mas todas as outras famílias também. Afinal, essas grandes famílias representam mais de 80% de todos os detentores de itens. Belicia parecia estar acostumada com a situação. Mesmo a fantasia de empregada que ela usava sozinha indicava que ela estava servindo a uma família, e nenhuma pessoa se mexeria com ela, mesmo que não soubesse a qual família ela pertencia. Haydon entendeu a situação. Afinal, esperava-se que os fracos também temessem os fortes em seu mundo. A propósito, há algum lugar onde possamos vender ou comprar os itens que ganhamos nas partidas do sistema? Oh, você ganhou sua primeira partida? Parabéns, os companheiros de equipe que você encontra devem ser muito bons. Ela disse tão encantada. A pergunta de Haydon não a surpreendeu e ela começou a explicar. Existem alguns locais. Uma delas é a academia. A academia é totalmente afiliada à federação e qualquer pessoa de família numerosa é bem-vinda. Ela fez uma pausa para olhar para Haydon e quando não obteve resposta continuou. Outra é o centro da cidade. Em todas as cidades conectadas à federação, você só pode comprar e vender mercadorias na cidade central. Se você for encontrado envolvido em comércio ilegal em outra cidade, a punição ainda pode ser severa, mesmo se você for o detentor de um item. Belicia pausou novamente e falou com uma expressão séria. Por último, mas não menos importante, existem locais seguros onde você pode comprar ilegalmente. Embora possa parecer estranho, existem algumas organizações influentes que não estão ligadas a nenhuma família em particular. Você pode ir a alguns dos mercados ilegais onde eles operam e negociar lá. Naturalmente, é sua responsabilidade garantir sua segurança. Eles não assumem nenhuma responsabilidade se você for capturado pela federação fora de seu território ou atacado e forçado a entregar seus bens e ouro por outra parte. Haydon assentiu enquanto prestava muita atenção. Ele não podia fazer a primeira coisa que Belicia sugeriu. Ele não queria nenhum vínculo com sua chamada família agora porque precisava da ajuda deles para entrar na academia. O passado de Haydon parecia causar-lhe problemas no futuro, porque parecia que todo o poder deste mundo estava nas mãos de grandes famílias. O centro da cidade era a segunda possibilidade. Perguntando mais sobre a cidade central, Haydon evidentemente concluiu que na época não parecia a melhor escolha. Ele tinha que ter o ID do titular do item para fazer compras no centro da cidade e, lamentavelmente, deveria tê-lo obtido na academia. Ele ficou com a última opção. Haydon sorriu e disse, já que você deu tantas informações sobre a última opção, você sabe que não tenho outra escolha. Infelizmente sim. Eu até tenho um palpite sobre o que você vai perguntar a seguir, e sim, eu sei de um lugar. Belicia encolheu os ombros em resposta e falou casualmente. Tudo isso vai lhe causar algum problema? Consequentemente, você me ajuda e guarda meu segredo. Haverá algum problema se minha família descobrir? Haydon questionou. Não se preocupe, como eu já disse, nem sou eu quem normalmente deveria estar cuidando de você. Estou aqui fora de qualquer vigilância. Belicia disse, acenando com a mão. Posso perguntar por quê? O motivo de sua ajuda. Haydon perguntou. Em sua vida anterior, você está perguntando isso como jovem mestre da família Demugen ou simplesmente como Haydon? Belicia perguntou zombeteiramente. Isso faz diferença? De qualquer forma sou um pária, então considere isso uma pergunta de uma pessoa curiosa. Haha, verdade. Então não quero responder. Belicia respondeu com um sorriso. Você não é como as criadas que conheço. Sim, as empregadas que você conhece geralmente te tratam como lixo. Quando as memórias ressurgiram de repente, Haydon ficou irritado e seus olhos se contraíram. Mesmo que você seja o jovem mestre de uma grande família, não pode esperar mais nada de sua equipe, quando até sua família o dispensa porque você é um idiota. Fim do capítulo. Capítulo 27 Moedas de Ouro. Não há necessidade de relembrar essas memórias inúteis. Ele está ciente de como as memórias deste corpo estavam influenciando seus sentimentos. Eles chegaram a um pequeno buffet depois de um tempo de bate-papo. Haydon sentiu como se não comesse há muito tempo. Depois de pegar o sanduíche que eles queriam, Belicia disse com uma risada. Bem, cavalheiro, acho que você vai cobrir isso. Claro,
Haydon pegou uma moeda de ouro de seu armazenamento dimensional e a entregou ao vendedor. Quando Belicia viu o ouro, ela quase deixou cair o sanduíche que estava segurando. O vendedor, por outro lado, estava tremendo e olhando para o ouro com o suor escorrendo pela testa. SSS, senhor, não importa, isso é por minha conta. Vê, você realmente não precisa pagar. O homem parecia ter visto um fantasma. Haydon não entendeu o que estava acontecendo e olhou para Belicia. Você é estúpido? Por que você está tirando casualmente uma moeda de ouro e tentando comprar um sanduíche com ela? Belicia bateu na cabeça de Haydon e rapidamente pagou pelos sanduíches, tirando sua pequena carteira do bolso. Haydon segurou a cabeça, apesar de não sentir dor, e pensou: deve haver outra razão pela qual ela está sendo tão casual comigo. Ele sorriu e disse: eu só queria comprar uma coisa para você. Ela suspirou e reconheceu que era culpa dela depois de ver o sorriso inocente de Haydon. Haydon era alguém que, com os sanduíches na mão, eles foram para um parque deserto próximo onde ela começou a explicar com uma expressão séria: olha, o ouro é uma moeda usada apenas entre os detentores de itens. Ela tirou a carteira novamente e mostrou algumas notas. Isso é dinheiro da Federação. Você pode trocar ouro por dinheiro da Federação, mas não vice-versa. Na verdade, não há nenhuma lei que impeça as pessoas que não possuem itens de possuir ouro, mas ainda é uma regra não escrita nesta sociedade. Ela respirou fundo e continuou. O homem teria morrido logo se o vendedor tivesse pegado o ouro em troca de sanduíches e alguém o tivesse visto. Ela olhou Haydon nos olhos e falou com firmeza: Haydon, você pode imaginar o que uma moeda de ouro pode fazer nos dias de hoje, quando as pessoas se matam por dinheiro? Haydon não conseguia entender por que Belicia estava levando isso tão a sério, ou por que ela estava ficando com tanta raiva. Ele pode não ter se importado muito com as pessoas ou com a vida em geral, mas ainda acenou com a cabeça para mostrar que entendia. Bom, se você entender. Ela disse isso com satisfação. Passar um tempo com você foi agradável, mas agora tenho que voltar. Vou deixar você em casa também. Belicia disse com uma piscadela. E não se preocupe, posso buscá-lo amanhã de manhã e levá-lo para aquele lugar. Durante esse período fique em casa e não faça nada que possa causar problemas. Mesmo cercada de lixo, ela encontrou uma lata de lixo e jogou dentro dela o papel de embrulho do sanduíche. Haydon seguiu o exemplo e eles voltaram da mesma maneira que vieram. Haydon subiu as escadas enquanto Belicia acenava para ele antes de se virar. É incrível que ele tenha conseguido ser titular nessa condição. Mesmo como empregada doméstica em uma grande família, levei anos de treinamento intenso para despertar. Estou feliz por ele e suponho que ainda tenho esperança em meu irmão. Belicia se virou e olhou na direção do apartamento de Haydon com um sorriso gentil. Ela então continuou andando e desapareceu em um dos becos sombrios. Haydon esperou um pouco dentro de casa antes de sair mais uma vez. Em seu primeiro dia neste novo mundo, era impensável para ele ficar em casa esperando. Ele teve que se aventurar lá fora e fazer sua própria exploração. Ele não tinha intenção de se meter em encrenca, então nem é preciso dizer que seguiria o conselho de Belicia. Mesmo se ele tivesse problemas, o que aconteceria? Ele era um porta-objetos. Nesse ambiente sem lei, ele próprio era a lei. Ele começou a atravessar a rua para o lado oposto desta vez. Ninguém podia olhar para ele antes por causa da presença de Belicia, mas agora ele era o centro das atenções. Onde quer que ele fosse, as pessoas o olhavam com cautela, como se para avisá-lo de que ele estava invadindo seu território e precisava respeitar isso. Acho que esta viagem vai ser divertida. Haydon sorriu enquanto continuava a se mover enquanto mantinha as mãos nos bolsos. Depois de caminhar uma curta distância, Haydon ouviu uma voz atrás dele quando entrou em uma das ruas laterais. Ei, irmão, acho que você está perdido, hein? Serei seu guia por uma pequena taxa, se quiser. Este indivíduo, cuja presença Haydon já havia sentido, não o surpreendeu. Ele se virou para encarar a pessoa que estava falando com ele. Ele era um homem de aparência magra com cabelo ruivo. Ele parecia ter a mesma idade de Haydon. Ele também estava acompanhado de dois homens que aparentavam ser delinquentes. Eu não preciso de um guia, estou apenas vagando por aí. Haydon disse isso antes de se virar e ir embora. É um lugar perigoso aqui fora, mano. Eu acredito que você definitivamente precisa de guias como nós. O homem se aproximou de Haydon e agarrou seu ombro. Antes que o homem percebesse o que havia acontecido, seu mundo inteiro girou 180 graus e ele estava no chão. Seu idiota, o que você pensa que está fazendo com nosso irmão? Quando os outros dois meninos notaram seus irmãos no chão, eles correram para Haydon e começaram a atacá-lo. Haydon pegou o punho que se aproximava e dobrou o pulso para baixo. O dono do punho ajoelhou-se involuntariamente com medo de quebrar o tornozelo. Ao mesmo tempo, Haydon chutou e jogou para trás a pessoa que tentava acertá-lo com um taco de beisebol. Em questão de segundos, todos os atacantes foram derrotados. Fim do capítulo. Capítulo 28 Novos amigos. O homem ruivo entendeu que a pessoa com quem eles estavam mexendo não era uma pessoa comum. Quando ele viu que Haydon ainda estava segurando a mão de seu irmão e se contorcendo enquanto se ajoelhava em agonia, ele tomou a decisão de intervir antes que a mão de seu irmão quebrasse. Espere, não tínhamos mais intenções, estávamos apenas tentando ajudar. O homem de cabelo vermelho gritou em aflição. Oi? É assim mesmo? Haydon apertou o punho do garoto com mais força e o torceu mais. O menino gritou de dor no pulso. Ok, por favor, pare. Queríamos roubá-lo e pegar seu dinheiro. Por favor, desculpe-nos, não o machuque.
O ruivo caiu de joelhos e implorou. Ele parecia estar profundamente preocupado com a pessoa com quem Haydon havia ameaçado quebrar o pulso. Ele estava fazendo todos os esforços para acalmar Haydon porque sabia que seu irmão teria poucas chances de sobreviver com uma mão inútil em um lugar tão caótico. Apesar da súplica do homem, Haydon não teve nenhuma simpatia. Qualquer pessoa criada nessas condições se envolveria em qualquer comportamento humilhante, incluindo implorar pela sobrevivência. Haydon estava ciente disso por experiência pessoal. Ele não tinha certeza se o mendigo era sincero, mas mesmo assim soltou a mão e disse: "Ok, só acho que preciso mesmo de um guia, mas infelizmente não tenho dinheiro. O que podemos fazer sobre isso?" Haydon sorriu perversamente quando disse isso para a ruiva. Com quem diabos estamos mexendo? Quando ele viu o sorriso torto de Haydon, ele não pôde deixar de acenar com a cabeça e aprovar. Sim, somos guias muito bons. Você não pode encontrar ninguém melhor do que nós aqui. Além disso, a primeira vez é sempre gratuita, então você não precisa pagar nada. Haha, legal. Certo, antes de começarmos, sou Haydon, seu novo cliente. Haydon se apresentou e estendeu a mão para o ruivo. Ele não vai quebrar minha mão, certo? O ruivo engoliu nervosamente enquanto estendia a mão trêmula para apertar a mão de Haydon. Eu sou Dan, ele disse e apontou para o garoto loiro ao lado dele, e ele continuou. Ash é meu irmão Karan e aquele gordo também é meu irmão Sammy. O loiro, que também era tão magro quanto Dan, falou, esfregando o pulso ainda dolorido. N prazer em conhecê-lo. Sim, você pode confiar em nós, mano. Nós somos os melhores aqui. O gordo se aproximou com a barriga trêmula e estendeu a mão para Haydon. Ele fingiu que nunca o haviam atacado agora e que se conheciam há muito tempo. Haydon apertou a mão dele, sorrindo também, e perguntou. Eu não sei muito sobre esses lugares, então quero conhecer um pouco a área. Você não é daqui? Dan perguntou curioso. Eu moro aqui na verdade, mas de qualquer forma, podemos dizer que sou novo por aqui. Haydon respondeu. Irmão, você tem que ter cuidado quando estiver aqui fora. As pessoas aqui podem até atacar pessoas nas ruas estreitas e escuras e exigir dinheiro. Sammy cruzou os braços sobre o peito e balançou a cabeça, uma expressão irritada no rosto. Esse cara, Karan espalmou o rosto e sentiu vergonha por seu irmão. De qualquer forma, vamos começar a fazer uma turnê por aí. Aqui nossa turma é mais ou menos conhecida e todos nos conhecem, então ninguém mexe com você quando está com a gente. Dan empurrou Sammy de lado com a mão e disse. Ok, vamos então. Haydon assentiu. Esta é a loja de roupas do tio Samuel. Aqui não tem coisas de muita qualidade, mas você encontra tudo o que precisa, e se pagar um pouco a mais, ele pode até costurar algo especial para você. Dan disse, apontando para uma loja antiquada, mas de aparência limpa. Haydon e os irmãos estavam vagando por um tempo quando chegaram a uma rua mais movimentada e um pouco mais habitável do que a anterior. Enquanto Dan explicava tudo em detalhes, Haydon notou que quase todos aqui se conheciam e que não era um lugar tão ruim afinal. Quando Dan apontou para outra loja, eles perceberam uma comoção à frente. O que essas pessoas estão fazendo lá? Karan perguntou. Ele tinha uma expressão preocupada no rosto. Aqueles bastardos estão de volta para causar problemas novamente? Dan murmurou entre dentes. Ele se desculpou quando se virou para encarar Haydon. Sinto muito, mano, mas precisamos sair imediatamente. Se você vier aqui amanhã a esta hora, prometo que podemos continuar em turnê. Como compensação, vou comprar um sanduíche para você no buffet do tio Park. Assim que ele terminou de falar, eles começaram a correr, sem esperar pela resposta de Haydon. Haydon adivinhou o que aconteceu com base em suas observações dos eventos. Parecia uma briga de gangue. Ele também, raciocinando que seria útil vigiar, continuou caminhando calmamente atrás dos irmãos. Na cena em que Dan e seu irmão estavam correndo, 5 homens de aparência problemática gritavam. Na próxima vez que viermos, se você não pagar nosso dinheiro de proteção, pegaremos um de vocês e o venderemos para fazer o pagamento. Além disso, ouvimos você andando por aí dizendo que é uma gangue. Não há outras gangues aqui além da Ash Skin Gang. Eu mato todos vocês da próxima vez se ouvir vocês dizerem que são uma gangue de novo. O grande homem gritou para o jovem deitado no chão na frente dele. Não precisamos pagar dinheiro para proteção, podemos nos proteger. E nossa gangue é tão real quanto a sua. O menino, que parecia ter cerca de 13 anos e estava deitado no chão segurando a cabeça, objetou corajosamente. Acho que não bati forte o suficiente. O homem corpulento disse com raiva e se preparou para chutar o menino. Deixe meu irmão em paz, seu idiota. Nesse exato momento, outro jovem veio acelerando em sua cadeira de rodas e colidiu com o corpulento. O homem pesado caiu no chão com o impacto e o jovem caiu da cadeira de rodas. Fim do capítulo. Capítulo 29. Sentimentos que não fazem sentido. De onde veio esse aleijado? Pegue-o. Um dos asseclas do homem grande correu e agarrou o menino aleijado pela garganta. Chefe, tudo bem? Outro perguntou ao homem corpulento, que estava se levantando lentamente do chão. Vou matar aquele aleijado. Ele se levantou furiosamente e tirou uma faca do bolso. Ele pegou o garoto das mãos de seu amigo e gritou. Você realmente me irritou, vadia. O rosto do menino aleijado ficou branco ao ver a faca na mão do homem, mas ele continuou a olhar para o rosto do homem sem piscar. Vamos ver se você pode ser tão corajoso quando morrer. Ergueu a faca e apontou para o rosto do menino quando ele levou um forte golpe na cabeça e caiu no chão novamente.
Quem você está atacando no lugar de quem, bastardos? Os olhos de Dan estavam vermelhos de raiva enquanto ele olhava para o homem corpulento que havia caído no chão. Como você ousa? O companheiro do homem corpulento virou-se para Dan e se preparou para socá-lo. Mas a voz de Sammy foi ouvida. Você pensou que meu irmão estava sozinho? Ele jogou seu corpo acima do peso no homem como um lutador de sumo e o jogou. Karan também correu e gritou ao se posicionar na frente do jovem aleijado. Você não tem vergonha de atacar nossos irmãos no meio da rua? Não pode se dar ao luxo de lutar conosco de forma justa? Com justiça? Sangue escorrendo de sua cabeça, o grande homem se levantou do chão. Ele agora estava tremendo de raiva e disse enquanto cerrava os dentes. Vocês vermes não valem a pena. Vou matar todos vocês aqui. Ele tirou uma arma do cinto e apontou para Dan. Vamos ver se você pode ser tão corajoso agora. Você está planejando me matar? Você vai desobedecer às ordens do seu líder? Dan não parecia nem um pouco assustado com a arma. Quando o homem ouviu as palavras de Dan, ele hesitou por um momento e disse: Vou apenas dizer que acidentalmente matei você em uma guerra de gangues. Nada acontece, apenas uma morte. Olhe ao seu redor, seu idiota. Você realmente acha que pode enganar seu líder assim? Dan apontou para os espectadores que se reuniram perto deles para descobrir o que havia acontecido. O homem corpulento olhou em volta e cuspiu no chão e disse com raiva para Dan: Eu não me importo. Você realmente me irritou. Alguém morrerá aqui e você fará a escolha. Dan percebeu que a situação era crítica quando observou o homem fervendo de raiva. Estava claro que ele não iria ouvir, não importa o que ele dissesse. Ele murmurou enquanto olhava para cada um de seus irmãos individualmente enquanto cerrava os dentes. Como posso escolher qualquer um deles? Ele se virou para olhar para o homem corpulento novamente e disse: Me mata. Dan, Karan gritou. Não. O que você está falando? Sammy gritou, seu rosto ficando branco. Não, irmão mais velho, por favor, não. Você é nosso líder. Você não pode morrer. Deixa-me matar. De qualquer forma, sou um aleijado e não sirvo para você. Basta. Dan gritou bem alto, e todos ficaram em silêncio. Mate-me, e esta luta termina aqui. Mas me prometa que não vai tocá-los. Dan disse com uma expressão séria. Hahaha, não se preocupe. Mesmo que eu quisesse, não quero enfurecer ainda mais o líder porque ele também me mataria. Apesar de ter uma aparência completamente insana, era óbvio que o grandalhão estava apavorado com o líder atrás dele. Bom, então faça isso. Isso vai servir de exemplo para todos, então você não vai me deixar com raiva de novo. O homem disse isso enquanto apontava a arma para Dan. Dan nunca desviou o olhar da pessoa à sua frente. Porque se ele se virasse para olhar para seus irmãos, veria seus rostos tristes e aterrorizados. Seu único pensamento era protegê-los como sempre fazia. Mesmo se ele partisse, um dos irmãos que ele deixou para trás sem dúvida se apresentaria para proteger os outros em seu lugar. Assim, ele pode morrer sem se arrepender. Ele foi capaz de enfrentar a morte sem medo graças à confiança em seus irmãos. Arriscar a vida para salvar outra. Esse sentimento era difícil para algumas pessoas compreenderem. E entre eles estava Raidon. Você percebe que ele vai te matar? O silêncio absoluto foi quebrado por uma voz calma e questionadora ao invés do tiro que todos esperavam. Quem é você? O homem corpulento explodiu, olhando para Raidon, que o havia interrompido de executar Dan. Dan já havia se virado e agora estava olhando perplexo para Raidon. O que você está fazendo aqui? Sua voz soou mais preocupada do que surpresa. Tudo estava prestes a ser resolvido por um pequeno custo, mas agora um visitante inesperado entrou em cena. Você está realmente pronto para sacrificar sua vida por eles? Com seus olhos negros sem fundo, Raidon olhou para os irmãos. Desistir de sua vida pelo bem de outra. Raidon era um daqueles homens que iriam tão longe por seus ideais. No entanto, sacrificar sua vida por outra pessoa? Eu não entendo. Raidon franziu a testa. Isso é lealdade verdadeira? Todos ao seu redor sempre o apoiaram para seu próprio benefício, e ele foi traído quando finalmente se tornou inútil. Ele nunca aprendeu o significado da verdadeira lealdade. É por isso que parecia estranho para ele. Eu perguntei quem você é, o grande homem gritou novamente. De raiva, até a saliva em sua boca começou a voar enquanto ele falava. Ele não é ninguém. Não importa, vamos fazer isso antes que mais alguém se envolva, Dan disse rapidamente, parando na frente de Raidon. Eu mudei de ideia. Você tem sorte hoje. Resolvi matar aquele macaco magrelo porque ele me ignorou 2 vezes e estragou minha diversão. O homem corpulento disse enquanto ria histericamente. Não tem nada a ver com ele. Ele é apenas um estranho. Não envolva outras pessoas. Ou você vai voltar atrás em sua palavra. Em um esforço para chamar a atenção de volta para si mesmo, Dan estava mais uma vez defendendo Raidon diante de seus olhos surpresos. Ok, deixe-me matar alguém, ou não vou conseguir dormir esta noite. Enquanto cuspia no chão, o homem falou. Raidon murmurou parecendo irritado, esse drama está começando a me irritar, vou vomitar mesmo se continuar. Fim do capítulo. Capítulo 30 Alta Resistência. Dan implorou. Você não pode simplesmente ficar quieto e seguir seu próprio caminho? O que você disse? O homem corpulento deve ter ouvido Raidon claramente porque gritou novamente, desta vez apontando sua arma para Raidon. Eu disse, eu me pergunto quanto dano a bala da arma em sua mão pode me causar. Raidon começou a se aproximar do homem volumoso lentamente. Ele estava usando aquele sorriso estranho novamente.
De fato, quanto dano uma arma comum poderia infligir a um portador de item com mais de 20 vezes a resistência de um ser humano normal? O que você está fazendo? Você está louco? Dan gritou em estado de choque e tentou parar Raidon, mas ele se lembrou da última vez que se viu no chão somente depois de colocar a mão em seu ombro. Mas a pessoa na frente dele é 2 vezes maior e tem uma arma. Dan pensou. Raidon estava caminhando lentamente em direção ao homem diante dos olhos curiosos de todos. Então você está realmente tentando se matar. Ele falou com os dentes cerrados. Sua raiva neste momento não conhecia limites. Todos faziam fila para morrer na frente dele, como se estivessem zombando dele. Você realmente acha que eu não posso te matar? Para o inferno com o líder e suas ordens. Todos vocês vão morrer aqui. Ele gritou, usando cada último suspiro que tinha, então se preparou para atirar em Raidon. Sim, eu acho que você pode. Puxe o gatilho. Raidon disse com um sorriso torcido. Ele estava olhando diretamente nos olhos do homem. Por um breve momento, a mão do homem que segurava a arma tremeu. Quem é esse homem? Que diabos são esses olhos? Raidon tinha olhos ocos que pareciam estar olhando para sua alma. Ele teve a impressão de que era o alvo da arma, e não Raidon. N, não chegue perto ou eu vou atirar. O homem disse com a voz trêmula enquanto involuntariamente deu um passo para trás. Ele não experimentou mais a raiva como um sentimento. Ele não sabia por quê, mas o frio cortante do vento parecia congelar seu corpo. Ele vai me matar. O homem estava começando a acreditar que iria morrer porque a intenção de matar de Raidon havia se infiltrado tão profundamente nele. A arma em sua mão não está lá para assustar as crianças. Apenas atire em mim. Raidon estava agora tão perto que poderia estender a mão e pegar a arma. Todos que estavam assistindo estavam tentando compreender o que estava acontecendo. Raidon ficou na frente de um homem muito maior do que ele, implorando para ser baleado. O mais estranho dessa peça, que estava sendo encenada na frente de todos, era que o corpo do homem tremia como uma folha ao vento. Seu rosto estava coberto de suor frio, e gotas começavam a cair de seu queixo. A multidão ficou intrigada se tudo isso fazia parte de um roteiro, ou que tipo de mágica Raidon havia usado quando de repente se assustaram com o grito de Raidon. Eu disse atire. E então um tiro se seguiu. Asterisco bang asterisco. Ah, você está falando sério? Após um breve período de silêncio, Dan falou em voz alta o que estava na mente de todos. Raidon, que havia levado um tiro na cabeça na frente de todos, ainda estava parado ali, com a cabeça inclinada para trás. Fumaça ainda saía de sua testa, que tinha uma pequena cicatriz no centro. Menos 23 HP. Droga, isso doeu. Segurando a cabeça, Raidon falou enquanto ignorava o sangue pingando de sua testa. A dor que sentiu foi insignificante, mas a tontura do impacto foi perturbadora. Eu acho que não foi uma boa ideia levar um tiro na cabeça para testar a eficácia da minha resistência, Raidon murmurou. Você é um detentor de itens? O homem musculoso recuou com medo quando ele perguntou. Dan e os outros também estavam olhando para Raidon como se ele fosse um monstro. Seus olhos estavam cheios de medo, surpresa, admiração e uma pitada de ciúme. O homem corpulento recuou assustado, mas então tropeçou e caiu no chão. Um aperto apareceu em sua garganta enquanto ele lutava para levantar seu corpo trêmulo do chão. Enquanto o grande homem lutava para se levantar de joelhos, Raidon o agarrou pelo pescoço. Você está planejando ir a algum lugar? A visão do homem corpulento era de Raidon, com seu rosto ensanguentado e sorriso assustador, parecendo a reencarnação de um demônio. Me desculpe. O homem corpulento começou a soluçar de medo. Diante do diabo agarrando seu pescoço, ele começou a acreditar que a morte seria uma simples fuga para ele. Eu não preciso ouvir você pedir desculpas. Raidon afirmou. Espere, eu sou um membro da gangue Ash Skin. Meu líder também é um detentor de itens. Ele é um detentor de item E-Rank. Se você fizer algo comigo, ele não vai ficar calado. O homem corpulento falou rapidamente como se tivesse encontrado sua passagem para a salvação. Eu não ligo. Você acabou de me deixar com raiva, e você vai pagar por isso com uma vida. Sem prestar atenção às palavras do homem, Raidon falou. O que ele estava fazendo era idêntico ao que o homem corpulento havia feito um tempo atrás. Para resolver essa situação, uma vida deveria ser oferecida em troca. O homem repetidamente abriu e fechou a boca como se fosse falar, mas nada saiu. Ok, vamos fazer isso então. Você tem uma chance de ser salvo. Quando Burlima ouviu o que Raidon disse, seus olhos brilharam. Ele só precisava de uma chance de escapar das garras desse demônio agora. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa. Ele respondeu instantaneamente para não perder a oportunidade. Claro, farei qualquer coisa, apenas diga e considere feito. Pouparei sua vida se um de seus amigos concordar em tomar seu lugar. O homem corpulento ficou chocado ao ouvir isso. Seus amigos, que estavam a uma curta distância, também ficaram surpresos com o que ouviram. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.